Fala, Tchê! Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Davis Dutra, professor de gestão em negócios imobiliários. Você já ouviu falar da teoria dos três preços? O primeiro preço é aquele que o cliente proprietário ele julga ter o seu imóvel, quanto que vale naquele imóvel, quantas experiências ele já viveu naquele local, imagina quanto ele já investiu naquele imóvel. É como se fosse você tivesse um carro e botasse som, trocasse a roda, pô, ele vale muito mais do que o preço da FIP. Porém, com o imóvel, esse proprietário também ele acha que esse imóvel vale muito mais por tudo aquilo que ele já viveu naquele imóvel, todas as histórias, tudo que ele já investiu, tudo que ele reformou. Então tem o preço, o primeiro preço é o preço que o cliente imagina que vale. Qual é o preço que o cliente quer? Esse é o primeiro preço. O segundo preço é o valor de mercado, quanto que ele está sendo anunciado, quanto que o mercado anuncia ele aí nas plataformas de precificação, plataformas imobiliárias. Qual é o preço de mercado deste imóvel? E o terceiro preço é por quanto que vende esse imóvel. Então veja que existe uma grande diferença entre aquilo que o cliente quer, o proprietário deseja pelo imóvel, por quanto que está anunciado imóveis similares no mercado. E desses valores anunciados não quer dizer que eles são vendidos por esse preço. Aí entra o terceiro preço, que é o por quanto que se vende. Existe uma grande diferença aí de expectativa daquilo que o proprietário do imóvel quer e daquilo que realmente ele vai conseguir vendendo essa unidade. Existem muitas imobiliárias no mercado que são campeãs em angariação, em agenciamento, né? Em captar imóveis e deixar lá no site. E esses imóveis ficam lá na vitrine. Porém, não é feito um trabalho para a venda desse imóvel. Isso, de certa forma, o cliente, o proprietário, ele pensa que o seu imóvel está lá para vender, simplesmente esse imóvel está lá na prateleira. Se alguém clicar lá, e aí sim vão atrás das informações. Porém, esse imóvel realmente ele não está sendo trabalhado, simplesmente está lá na vitrine da imobiliária, no site da imobiliária, pelo preço que o proprietário definiu. Qual é a chance de vender esse imóvel com uma boa liquidez, de uma forma rápida? São muito pequenas, a não ser que o imóvel seja muito bom, esteja ainda num preço adequado. Porém, quem vai ditar isso é realmente o mercado. Uma coisa boa que você deve fazer, como profissional do mercado do imobiliário, é orientar o cliente sobre essa regra, essa lei dos três preços, que é o valor sentimental que o cliente imagina no imóvel, o valor que é anunciado, que é menor que ele, e depois o valor que realmente vende. Claro que é difícil que o cliente aceite o valor que realmente possa vender essa unidade. Mas se você não quer perder tempo com publicando imóveis lá, cadastrando imóveis, indo tirar foto, publicando imóvel que não vai vender naquele preço, já nesse momento você já configura para o cliente, já apresenta para ele o preço real. Doutor, o preço para vender em mercado é esse imóvel, é esse valor aqui. E assim você não perde seu tempo, não perde o tempo do cliente. Claro que eu sei que muitas imobiliárias usam a estratégia de encher o site lá com inúmeros imóveis. Porém, o quanto desses imóveis estão atualizados? O quanto desses imóveis realmente estão sendo vendidos, estão atendendo a necessidade do proprietário, que é vender esse imóvel? Existem algumas imobiliárias especializadas em receber imóveis, em vender imóveis, imóveis de terceiro, que praticam a precificação, a avaliação do imóvel no preço de que ele vai vender. E isso facilita muito na hora da venda do cliente. Alguns imóveis são vendidos aí em 10, 15, 20, 30 dias. Mas como é que se consegue isso? Quando o imóvel ele é captado, ele é agenciado, é prospectado num valor que ele realmente vai vender. E ainda assim precisa descontar ali o valor da comissão, mas o preço do imóvel está num preço enquadrado. Quando o proprietário entende isso, a chance dele vender esse imóvel usado é muito maior quando ele estiver realmente enquadrado no preço que vende e não no preço de mercado. Então isso precisa estar bem claro, essa diferenciação entre os três preços, e o profissional de vendas, o corretor de imóveis, precisa entender essa lei aí. O primeiro deles, então, recapitulando, é o quanto que o cliente quer nesse imóvel.
segundo, quanto que ele está avaliado no mercado, quanto ele está anunciado no mercado. E o terceiro é realmente o preço que ele vende, para ele ter uma boa liquidez e vender rápido. Claro que nem todos os clientes aceitam deixar o imóvel para vender no preço que ele realmente vale, porém, você não perde tempo aí captando imóvel com preço acima, muito acima de mercado, perde seu tempo, gera frustração no seu cliente lá que quer vender o imóvel e não consegue, mas precisa aí de um profissional realmente qualificado e conhecedor do mercado para enquadrar, não digo o cliente, mas enquadrar o imóvel no preço que realmente ele vale. Se ele deixar no preço que ele quer, vai passar 6 meses, 1 ano, ele não vai vender. E aí ele vai te procurar porque você foi o único que falou a verdade para ele. Doutor, o preço do seu imóvel realmente é o X que eu avaliei. Então, se atente a isso, não perca mais negócios, não perca o seu tempo e não perca também o tempo do seu cliente. Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal. Se gostou desse vídeo aí, compartilha para aquele seu conhecido lá que quer vender um imóvel há bastante tempo e não consegue. Talvez essa seja a razão da demora. E vou deixar o link aqui do meu livro, tá aqui, esse aqui é o meu livro, Desvendando o Mercado Imobiliário, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. E se você também não me segue, já me siga lá no Instagram, @DavisDutra. Um grande abraço, espero você no nosso próximo vídeo.